E hoje com uma convidada super especial para sempre estar te lembrando que você pode. E hoje pode mesmo, viu, gente? Aprender um pouquinho aqui sobre essa questão de constelação familiar, né? Um assunto bem polêmico hoje em dia, né? De muitas perguntas, as pessoas sabem, alguns sabem, outros não. Mas a Cíntia France, além de ser terapeuta sistêmica, ela é artista plástica uma vida toda, né? Então é muita experiência aí para dividir com a gente. Tem 3 livros aí, gente. Olha, livros aqui. Que me chamou muita atenção esse aqui sobre a violência doméstica através da consciência sistêmica. Então acho que isso é um assunto muito importante para a gente share aí dividir com as mulheres que estão nos ouvindo. Então fique ligadinho hoje, porque você vai aprender muito sobre esse assunto aqui. Cíntia, muito obrigado por ter tirado vocês, tempo. Por ter me convidado. É um prazer estar aqui, 2 moças lindas. Ai, obrigada. Você é uma graça. Gente, obrigado mesmo, porque eu sei que, né, a vida da gente é tão corrida aqui, você é uma profissional de tanto sucesso, então eu tenho certeza que esse tempo aqui para você é valioso. E obrigado por estar disposta a dividir com a gente, com a nossa comunidade, todo o seu conhecimento, todo esse sucesso que você carrega, essa bagagem, né, que tem aí, porque é uma vida, né, de aprendizado que você vai dividir. Na verdade, todas as vidas são, né, de aprendizado. Eu compartilho a minha. Exatamente. Então, muito obrigada. Estamos ansiosas aí para aprender um pouquinho mais. Fala para nós como tudo isso começou. Como começou aqui nos Estados Unidos? Então. Você é de onde? Um pouquinho da sua jornada. Eu sou de Curitiba, do Paraná. Eu sou de Londrina. Olha só, Somos vizinhas. Somos vizinhas. E vim para cá já há uns 13 anos. Tive um casamento, não vim para cá casada, eu vim para cá noiva. Certo. Então tem muita gente que diz, você casou aqui para ter o documento? Não, né? Não foi assim. Eu já conhecia ele, era um americano. Conheceu no Brasil? E o relacionamento não terminou muito bem por causa daquilo que a gente estava conversando, das culturas, né, dos padrões. Então eu acabei vindo para a Flórida e não foi muito fácil essa transição. Não foi fácil por causa da cultura, não foi fácil por causa da solidão, eu estava aqui sozinha. Não foi fácil porque, na verdade, eu me alojei num shelter para mulheres que passam por violência doméstica e passei lá 1 ano. Então, eu escrevi o livro porque era uma catarse que eu fazia. Você se alojou lá porque você não tinha família e a estrutura quando terminou com esse esposo? Não, na verdade, eu não tinha estrutura, eu estava aqui sozinha, estava morando no norte, perto de Chicago, então não tinha jeito de eu ficar lá com aquele frio, que quem sabe conhece. Né? E a advogada disse, vai para a Flórida, que é mais perto do Brasil, você vai conseguir se adequar melhor às condições climáticas, a ter mais gente, falando pelo menos um idioma mais fácil que o espanhol, porque quando eu cheguei aqui não tinha tanto brasileiro, né? Então, foi, de fato, um caminho mais tranquilo para que eu pudesse me reorganizar. E esse livro... Esse ano, nesse shelter que você passou, na verdade, você deve ter tirado tremendas lições. Muitas. Com outras mulheres que estavam ali. Todos os shelters para mulheres de abuso doméstico, elas são shelters de curta residência. Certo. Você pode ficar de 3 a 4 semanas, você não fica mais. Então, existem vários planos do governo. E como você ficou lá 1 ano, Cíntia? Porque, eu não sou... As pessoas, às vezes, passam por crises e por problemas e elas acabam descobrindo meios internos para passar por determinada situação. Então, é normal a gente ouvir falar assim, foi tão ruim aquela situação que eu acabei mergulhando e acabei descobrindo que eu podia isso. O meu foi um pouquinho inverso. Eu tinha todo esse conteúdo, eu sou terapeuta a vida toda, sou artista plástica a vida toda, sempre estudei essas áreas, então eu utilizei os meus recursos internos para passar por essa ponte, que foi realmente árdua, mas ela me deu um aprendizado assim estúpido, gigantesco. Então, o que eu fazia era fazer o livro nas minhas horas vagas, sair para trabalhar, arrumar um trabalho, né, aprender a língua. Então, foi todo um movimento interno, né, de ajuste, de uma série de coisas. Então, os diretores do shelter diziam assim, Cíntia, o seu nome vai sempre para o final da lista. Né? Eles não me davam
To go. Pode ir, você não tchau. precisa ir. Sabiam que você estava ali. Eu muitas vezes ouvi assim, Nela. se toda mulher que está no shelter fizesse o que você está fazendo, o shelter estava vazio, né? E de fato porque tem muita gente que fica lá. Vamos falar o que é shelter em português? Shelter é Porque abrigo. É um abrigo. Porque às vezes eles não entendem. Aqui nos Estados o pessoal que tá no Unidos, Brasil. até na Europa também tem, porque eu morei lá, tem muito abrigo. Quer dizer, no Brasil também deve ter, que eu não conhecia, né? A gente não entra nessa área, né, social, a gente é brasileiro, enfim. Mas aqui eu conheci, né, em loco, vivi lá. Não foi uma experiência fácil, mas foi uma experiência muito rica. Então, ela trouxe o livro está escrito já há uns 12 anos, na época que eu quis colocar esse livro acessível às pessoas que passam por isso. Eu não consegui suporte sponsorship financeiro, então eu deixei ele guardadinho, né, e fui cuidar da vida, porque eu precisava cuidar da vida e pagar as minhas contas, né? Então, agora, porque eu já tenho muitos anos de consciência sistêmica dentro do meu trabalho como consteladora, eu estou inserindo os aspectos sistêmicos, que são os familiares de repetição, que acontece dentro dos abusos domésticos, né? Não existe nenhuma mulher que passa por abuso. Eu acho que vai ser o podcast só falar disso. Mas esse é um assunto tão importante no nosso meio. Não existe nenhuma violência psicológica ou física que aconteça que não tenha acontecido dentro do sistema familiar da pessoa. Então, o que a gente precisa aprender é onde é que está o gatilho sistêmico que faz com que eu esteja alinhada ou ao aspecto masculino ou ao feminino do meu sistema, ou seja, ou do pai ou da mãe, né? E que eu estou fazendo o papel do pai ou da mãe para reviver isso. Então, entendi. eu cansei de... Então, você está meio que honrando a história dos seus pais ali. Né? Então, o que você está querendo dizer é que, geralmente, mulheres que passam por abuso viram abuso dentro de casa. É isso? Viram abuso como assim? Tipo, ou o pai ou a mãe, tinha algum existe tipo uma de repetição. Abuso, o pai e a mãe. Isso, o pai e a mãe, né? se havia abusos, se havia abusos dentro do sistema familiar do pai e da mãe, com certeza a pessoa vai viver esses abusos. Ou ela vai ser o abusado ou o abusador. Entendi. Um dos dois. Então, é repetitivo. Agora, pode não ser dos pais. Pode ser a mãe se submetendo ou o pai se submetendo e vir da geração anterior, dos avós. Dos avós. Né? Ou dos bisavós. Então, o que a constelação faz é colocar essa situação, que é muito mal compreendida, colocar essa situação dentro de uma sessão de constelação e avaliar e trazer à tona, porque a pessoa olha o que está acontecendo e vê quais são os aspectos envolvidos. Então, isso é rico no sentido... Chegaram a me convidar várias vezes para fazer passeata de mulheres que passam por abuso, essa coisa toda. Eu falei, isso é ridículo, né? A gente não tem que fazer passeata, a gente tem que ensinar as mulheres a reconhecerem o padrão que elas trazem, que elas se submetem e vivem dentro de um relacionamento abusivo. Essa é a chave. E não ficar alimentando o vitimismo, porque é muito fácil, e eu passei um ano num shelter, então eu não estou falando da boca para fora. É muito fácil a gente falar assim, ai, o meu marido fez isso, ai, eu passei por aquilo, causa disso, ai, por causa porque o meu daquilo. marido bebe, ai, porque o meu marido bate em mim, ou qualquer coisa que seja. Aliás, isso se aplica a qualquer aspecto da vida. Né, o parênteses aí, não é só abuso doméstico, a gente fala porque hoje todo mundo olha para isso de uma maneira não tão correta e adequada. A mulher não precisa ser amparada como vítima, ela precisa tomar consciência do papel dela e do que é que ela está vivendo. Na verdade, me fala uma coisa, isso tudo, você falou uma coisa muito importante, a primeira coisa é reconhecer e entender o que você está vivendo e assumir isso, é isso. O que eu posso fazer para parar? Isso tem alguma, isso no caso, a constelação familiar, pelo que tudo que você falou aí, segue, eu nunca fiz, tá? Não conheço, já ouvi falar muito. Mas eu sou cristã, evangélica, então a gente vê isso como maldição hereditária, né? Sim. É uma coisa que não é boa, né? Um abuso não é bom, querendo ou não, é uma coisa muito ruim, é um mal,
então por isso chamado maldição. Sim. Então você tem a sua avó fez, né? Eu tenho um vô alcoólatra, e aí o filho, a filha ou alguém da família ali da mesma linhagem acaba se tornando e aí vai, tanto como abuso, como alcoolismo, como pedofilia, várias coisas, né? Todos os males. E aí a Bíblia vê isso como maldição hereditária e fala realmente que alguém tem que quebrar isso, porque senão vai ir de geração em geração. Na constelação, que seria a constelação. A gente chama de ovelha negra, que é uma expressão que todo mundo conhece. Existe também. Quem é ovelha negra na família tem força suficiente para quebrar as repetições familiares. Exato. É ele que sai e diz, eu não quero mais viver dessa maneira. Então, na verdade, no fundo, a base da constelação e dos trabalhos terapêuticos com constelação, ele olha para o problema, ele faz a pessoa se posicionar diferente. Eu sou responsável por mim, pelo destino que eu crio. Eu até respeito o que foi vivido antes, mas agora eu faço diferente. Quero fazer diferente. Então, a base é essa. Não existe outra coisa. Se alguém fala outra coisa da constelação, está fantasiando aí e entrou num teatrinho. A base é só essa. Nós somos seres que nascemos dentro de grupo. Eu sempre brinco nos meus atendimentos. Se a gente não precisasse da família e do grupo, a gente nascia num ovo, quebrava o ovo e ia cuidar da vida, né? A gente não pode fazer assim. Nós nascemos dentro de uma estrutura familiar. E essa estrutura familiar, ela me dá um feedback sempre daquilo que eu trago dentro de mim. Então, se eu aprender a ser responsável por mim, eu consigo construir um destino diferente. E olha, muito interessante que eu te falei que eu fiz constelação semana passada com a Karina, maravilhosa, e minha terapeuta. E uma das coisas que ela falou para mim recente, não deve ter um mês, já passei isso para Nessa, nessa viagem, que foi algo que despertou. Sabe quando algo desperta, clica? Toca. Né? Ela falou bem assim, Thalita, você não tem que herdar, você escolhe o que você herda dos seus pais. Você escolhe o que você só herdou a vida. A única coisa que você herdou dos seus pais, que não tem como escolher, você recebeu a vida. O resto é uma escolha. Porque a gente, como ser humano, tem mania de falar, eu sou assim, mas eu sou assim por causa da minha mãe. Adora colocar a culpa no próximo, né? Mas a realidade é que a gente é uma escolha. Então, sabendo que é uma escolha, você pode quebrar essas barreiras para você dar algo diferente e dali. Uma que você quebra uma barreira, eu tive uma infância bem tumultuosa. Tumultuada, desculpa meu português. É interessante que você vê que essa barreira é quebrada e agora todas as gerações depois, porque meus filhos já não têm essa visão mais que eu tinha. Então eu quebrei, mas eu vejo nas minhas irmãs, nos meus pais, mas aí meus filhos já têm uma visão totalmente diferente. Por quê? Porque a barreira está sendo quebrada. Isso também com as minhas irmãs, tentando quebrar barreiras diferentes, você vê os filhos dela. Então, assim, se você fizer o que a gente é suposto, né, fazer, trabalhar em nós para realmente dar gerações melhores, isso aí é um efeito. É um efeito dominó. Porque a gente fala assim, eu cito sempre dos grupos, né, que eu faço. Qual é o primeiro mandamento para quem é cristão? Qual é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Ele nunca disse ame o outro, esqueça de si. Não. Vou amar o próximo como eu. Então primeiro eu tenho que me amar. E Jesus primeiro falava eu tenho que me amar, senão eu não consigo amar ninguém. Eu não consigo amar. Então o que a criança faz? A criança ela não tem uma mente linear. Ela não tem um raciocínio narrativo que o adulto tem. A gente faz narrativa. Eu já sei, eu já entendi isso. Eu já compreendi. O meu pai, a minha mãe, é tudo narrativa, né? A criança, ela quer ser amada pelos pais e quer pertencer àquele grupo que ela nasceu. É por isso que ela faz qualquer coisa por amor. A gente acha que há algum problema na infância e a gente culpa os pais, ou a família, ou a estrutura, né, do que aconteceu. Aquilo foi uma lealdade de amor. E quando ela olha aquilo desta maneira, tudo passa. Você não precisa culpar, você não precisa julgar, você não precisa
organizar algo que não é seu. Cada um Exato. faz aquilo que pode. E isso é de uma grandeza extraordinária. Para com aquelas besteiras. Eu perdoei meu pai, ele me espancava muito. Como é que alguém vai perdoar um pai com tanta dor? Olha para o pai como alguém, estou dando exemplo, né? Tá. Claro. Olha para o pai como alguém que provavelmente também apanhou muito, Exato. que não conseguiu fazer Fez o melhor. diferente, que fez o melhor dentro daquilo que ele podia. E eu consigo deixar com ele a escolha dele seguir em paz. É diferente o resultado emocional que se tem. Porque Verdade. ficar ali olhando e falando assim, eu perdoo meu pai porque ele me espancou. Eu perdoo minha mãe porque fez isso. Eu Exato. perdoo Ressignificar é melhor, é muito mais fácil. Ressignificar mais. é muito mais. muito Porque mais você fácil. pensa, se você começar a pensar assim, e eu já passei por esse processo, cara, meu pai e minha mãe fizeram tudo o que eles podiam e fizeram. Que estava ao poder deles Até quem fazer não com o fez. que eles tinham ali. Até quem não fez. Olha a Porque mas grandeza olha, da mas liberdade. Exato. Meu pai não fez nada porque ele não podia. Que ele não é podia. diferente de eu culpar o meu pai ou minha mãe que não fizeram, sem saber a história deles. Eu não sei a história deles, eu não sei a dor que eles carregaram. Eu não sei o que eles viveram. Eu não estava lá para ver. E na nossa cultura, querendo ou não querendo, muitas histórias muito doloridas. Tipo, se eu contar a história da minha mãe hoje aqui, é uma história muito dolorida. Então, o que minha mãe fez com a história nós da humanidade é maravilhoso. Por quê? Porque ela tinha... Cara, ela não tinha os recursos quando ela cresceu. Nós já temos muito, mas ela trouxe a gente para os Estados Unidos. Aí você começa a pensar, né? Aí você começa a refocar no positivo, tá vendo? Eu já falando, mas o que ela fez? Olha, hoje eu sou a Thalita, por quê? Porque minha mãe trouxe eu para cá, foi dolorido, mas ela trouxe eu para cá, ela fez isso. Eu não então, faria mudou. o que ela fez, com aquela história que ela tem. Exato. Não é? Olha a libertação que é isso. É libertador. Exatamente. Então, cara... Muda tudo. Muda mudou. tudo. Já mudou. Por quê? Foi Porque do você negativo mudou pro a sua positivo. percepção. Essa é Tudo é a questão de salvação percepção. do ser humano, que é aquilo que está aqui, né, na capa do meu livro da Constelação Estelar. A gente não vê as coisas como elas são, a gente vê as coisas como nós somos. Né? Então, isso muda tudo. É aquela mesma história, aquela mesma história de não tratar o próximo como você gostaria de ser tratado, porque o jeito que eu gostaria de ser tratado é diferente. E você está vendo de uma maneira, porque o seu olho é diferente do meu, o jeito que eu enxergo é um, o jeito que você enxerga é outro, a sua história é outra. Então, às vezes, a pessoa fez aquilo e você pensa, nossa, eu não faria, mas é porque você é uma outra pessoa. O momento que a gente entende que o outro é outro, que ele tem outra história, que ele tem outro passado, que ele tem outros valores, tudo muda. Tudo muda. A percepção mudou, a história da gente passa a ser diferente. É incrível. É incrível. E isso é muito a magia libertador. E a magia é libertador. Mesmo porque quando você assume a responsabilidade de ser a pessoa que você quer ser, é diferente de você achar que alguém tem que vir e fazer algo por você. É verdade. Nossa, olha o poder que eu tenho de pegar a minha vida e transformar ela naquilo que eu quero. Não é? Agora, quando eu digo eu não posso fazer porque meu pai não deixou, eu não posso estudar porque eu não tive dinheiro, está sempre colocando a culpa do lado de fora. Autorresponsabilidade. E alguma coisa também, porque não é só o pai e a mãe, ou alguma coisa, né? Por que é que você está assim, sem conseguir estudar? Olha para o seu sistema. Por que você não consegue estudar? Daí você vai olhar o sistema da pessoa, a pessoa encontra lá, né? Alguém que quis estudar e foi punido. No caso da mulher, imagina há 2 séculos atrás, alguma mulher que quisesse estudar e ser diferente do padrão feminino, o que acontecia com ela? É verdade. A gente pode pegar a história dos Kennedys aqui nos Estados Unidos. Né? Olha o retrocesso que acontece, porque a mais velha tinha aquele problema, era diferente, fizeram uma lobotomia, quer dizer, olha a estrutura toda de um clã e o que vai acontecendo com as próximas gerações, porque algo foi negado. Imagina na nossa... a história dos Kennedys? É muito interessante você falar isso, porque tem muita dor aí. Claro. Todos eles acabam... Parece que é um curse que eles falam aqui. Como é que fala curse? Uma maldição. Uma maldição. É verdade. Cara, eu nunca pensei nisso. E como quebra isso?
É olhar através da constelação, né? O que o pai fez, o velho Joseph, que a gente sabe, né? É algo dele. A menina Rosemary, eu acho que é o nome dela, né? Da primeira. Também foi uma escolha dela. A gente tem que entender que também nós escolhemos onde a gente vai nascer. Nós também escolhemos as experiências que a gente vai ter. Claro, eu não escolho. O meu pai e a minha mãe... Nós escolhemos onde eu vou nascer? Não, eu Claro. não. Eu não escolho. Minha mãe que escolheu onde eu ia nascer. Não, você escolheu o pai e a mãe que iam ter você. Claro que sim. Eu escolhi. Claro, você estava em algum lugar, não vou entrar em nem religião. Eu escolho, não. Quem escolheu onde eu vou nascer, onde eu ia nascer, foi Deus. Onde você nasceu com pai, com mãe, você escolheu, você tem um espírito, é ele que disse, eu quero este pai e essa mãe aqui. Ah, não. Claro que sim. Eu concordo com isso. Não, mas é claro, que já imagina... Não, biblicamente falando... Isso bom, mas a gente aí é uma outra história. Eu acredito do que está na Bíblia, né? Então aí já é uma outra história. Eu tenho certeza absoluta que eu escolhi o pai e a mãe porque eles são muito similares às forças que eu trago. Com a bênção de Deus, é assim que eu acredito. Sim, né? Mas isso é uma questão já de fé. É um ponto de vista diferente. É um ponto de vista diferente. Não muda a história de que você nasceu do pai e da mãe certa, que é essa função, para você desenvolver aquilo que de melhor você tem. Às vezes a gente diz assim, o meu pai e a minha mãe não me deram esse aspecto, só me deram esse aspecto, né? Porque aquele aspecto que não foi dado, você sozinho consegue fazer. Ponto. Né? Isso é uma visão sistêmica. Você pode ir levar isso adiante e fazer. Aquilo que é necessário, você recebeu. Eu brinco nos meus grupos de novo e digo assim, para que você tenha chegado até aqui, você precisou de duas coisas. De um óvulo dentro de um corpo feminino e de um espermatozoide do lado de fora desse corpo. Não tem outra maneira de você ter sido fecundada. Não existe, mesmo que seja por inseminação. Exato. Teve que ter um espermatozoide e um óvulo para acolher e dar forma ao seu espírito ou corpo que você tem. Ponto. Né? Isso é científico, é biológico, não tem como ser diferente. Se eu tenho esse início de vida, porque esse é o início de vida para todos nós, aquilo que eu recebi do meu pai e da minha mãe é o suficiente. Eles me deram autorização e permissão para nascer através deles. Ponto. Eu nasci através de um homem e de uma mulher. Então, o que é que minha mãe tem e o que é que meu pai tem que está aqui dentro de mim e que me transforma na pessoa que eu sou? E não numa cópia. Né? E é essa percepção que a gente tem que ter. Qual é o lado bom que a gente traz? Né? E a constelação faz isso com a gente, faz com que a gente olhe de uma outra maneira. E essa parte holística, você falou que tem um grupo holístico aqui de terapeutas, né? Na verdade, tem grupos que você terapeutas. Que você iniciou. Daí a ATA, né? Em 2018, eu fazia os meus atendimentos terapêuticos e trabalhava numa clínica normal, na parte administrativa, porque eu tinha medo de não ter dinheiro para pagar meu carro, aquela coisa normal e humana, né? Então, eu deixo fazer as duas coisas, fazer os atendimentos terapêuticos e fazer o trabalho normal. Daí eu percebi que, como eu fazia o trabalho terapêutico em casa, muita gente também deveria estar fazendo em casa como segunda alternativa. Então, eu criei um lugar, um conceito, vamos colocar assim, que chama ATA, né? Que é uma associação de terapeutas, que a ideia era colocar ali filiados, com anuidade, tudo, terapeutas com formação, com bom background, que pudesse dar para as pessoas o auxílio terapêutico necessário que elas pudessem procurar e estar em busca de reiki, yoga, né? Eu sou certificada em yoga. Ah, é? Que bom. Mas pena que você mora no Arizona, né? Senão eu te chamava para fazer parte do espaço que a gente tem. Legal. Então, eu fiz essa associação, esse grupo, que acabou ficando só online por causa da pandemia, como tudo. E hoje, a Flavinha até vai passar as informações do espaço, porque a gente se reuniu dentro de um único espaço. Então, eu sou terapeuta sistêmica, tem um outro grupo que é o Holistic Infinite Life, que trabalha com essas áreas de workshop, yoga, né, enfim, legal. Cursos.
e a Flávia que organiza e gerencia o espaço. Tem salas disponíveis, eu não vou falar muito, senão ela não vai ter o que falar. Né? Mas o meu espaço está lá, o meu office está lá e eu faço as constelações também no mesmo lugar. E essa parte holística, qual que é a diferença de uma terapeuta holística e uma terapeuta normal? Sistêmica, no caso. Não, a terapeuta sistêmica é uma terapeuta como eu, que eu abarco e utilizo várias técnicas que integram o ser de maneira sistêmica nessa ou em outras gerações. Né? A gente identifica as gerações através da nossa aparência física, não é assim? Ai, eu sou muito parecido com a minha avó. Né? O meu filho é muito parecido com o bisavó dele. Né? Então, a gente identifica só fisionomicamente. Só que vai muito além disso. A gente herda muitas coisas, inclusive características psicológicas. Né? A gente sabe que tem sempre um filho, um tio, que é parecido com o avô, com o tio-avô, né? Até na maneira de andar, na maneira de falar, né? O tom de voz e tudo. Né? A voz, às vezes, é igualzinha. Igualzinha e tal. Então, eu utilizo para o meu trabalho todo sempre o conteúdo sistêmico. O que é? É o conteúdo integrativo que abarca o ser humano como um todo. A terapia holística, e holístico vem do grego holos, ele integra o ser humano na mente, no corpo e no espírito. Né? Então, são terapias como a yoga, que você vai fazer lá a sua posição física, que integra a respiração, que integra a mente e o espírito. Né? O holístico ele vai trabalhar com essas terapias. Né? Tem o reiki, tem várias terapias. Né? Então, o espaço holístico, ele normalmente, que as pessoas às vezes têm até um pouco de, o que significa, é coisa porque é mal compreendido, mas ele é para mim... Na comunidade brasileira, nos Estados Unidos, não, é bem holistic, é algo bem... É bem aqui amplo. É super... É bem amplo. Aliás, os grandes nomes da literatura são americanos, né? Exato. Aqui holistic é algo super positivo. O pessoal adora coisa holistic. Adora mesmo. Né? Dieta, tudo holístico. É. Porque no Brasil tem um pouco de... É a parte mais mística e esotérica, né? E as pessoas confundem a coisa do misticismo com esoterismo, com o hippie, fica numa miscelânea, né? Então, aí fica meio misturadinho. Porque não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver. Na verdade, toda terapia holística é uma terapia integrativa. Ela vai trabalhar e alinhar corpo, mente e espírito. Ponto final. O que a pessoa ainda olha e acha, então é holístico só porque está lá meditando? Não, a meditação é um procedimento holístico. Porque vai alinhar você, mas não necessariamente místico. Não é todo mundo que faz uma meditação que alcança alguma coisa. Não é? Exatamente. E se fosse assim, a Índia estava lá no patamar do país mais desenvolvido do mundo, né? Que não é assim. E meditação é super benefício. Eu medito todo dia, já fiz minha meditação. Na verdade, hoje. é só alinhar mesmo, o alinhamento, né, da mente, que a gente precisa e muito hoje em dia, né? Hoje em dia, com celular, essas coisas, né? A gente está se bestificando, né? Tá difícil, né? Tá. É uma distração muito grande. Muito grande. As pessoas acordam, a primeira coisa que você faz é olhar para o celular. Nem que seja para ver a hora. Então, por isso que a gente precisa o celular, de um treino, ele né? substituiu, eu sempre brinco e digo, a gente treina tudo. até cachorro, por que a gente não treina o ser humano? Né? Precisa de treino. Né? Autoconhecimento é o caminho, você precisa saber quem você é, você precisa saber como se amar, você precisa saber como se relacionar com as pessoas, né? Separar aquilo que você é individualmente, como você está dentro do grupo social. Isso é autoconhecimento. Né? Eu só posso ser alguém e me posicionar de uma forma adequada se eu conseguir começar a caminhar em direção a mim mesma. Se eu não conseguir, eu vou ser cópia de alguma coisa e daí vai dar confusão. Verdade. Com certeza. Isso aí é sem dúvida. E agora voltando do shelter, acabando a sua história. Aí você ficou lá 1 ano. Eu fiquei por essa razão, né? Eu fazia muito, né? E então não era muito usual ali dentro, né, do grupo. Então, no meu nome, porque eles fazem, a cada 2 semanas, eles fazem a listinha de quem já está ali há tanto tempo e vai sair. Né? Daí avisam a pessoa e eles punham o meu nome sempre para o final. Quando eu saí de lá, eu saí assim, olha, eu estou para fazer aniversário, eu não posso mais ficar aqui. Eu fui conversar, né, com o staff e ninguém queria deixar sair. Não é hora, junta mais dinheiro, não é hora. Eu falei, eu tenho que ir.
tenho que ir porque meu aniversário é simbólico para mim. Se eu fizer aniversário fora daqui, vai me ajudar. Daí eu concluí o livro, a parte, né, o primeiro, né, que vai estar sendo agregado aqui. E daí eu mudei, daí eu fui para Orlando. Né? Daí eu cheguei. Você estava onde? Eu estava num shelter que não dá para falar. Não dá para falar a cidade. Okay. Você sabe que os shelters eles só tem PO Box, né? Eles não têm endereço. Eles não podem ter endereço. Então você estava em Orlando ainda. Eu achei que o shelter era em Orlando. Não. Entendi. E esses shelters que passam por problemas, as mulheres não podem dar o endereço. Então é só PO Box, PO Box, PO Box. Caixa postal, para quem não sabe. Exato. E daí você veio para Orlando, se identificou aqui. Na verdade, eu acho que foi uma coisa mais de... Eu estava sozinha, né? Então, vim para cá, comecei a trabalhar, né? Olhei para o livro e falei, olha, sinto muito, você tem um conteúdo bom, mas eu não posso te imprimir agora, né? Eu não posso fazer nada com você agora. Então, eu deixei ele guardadinho. Né? Eu falei, em algum momento ele vai acontecer. E eu fui trabalhar para pagar conta, comprar carro, fazer o que todo mundo normal faz, né? Era essa a questão. Não tinha muito, mas foi uma experiência muito, muito forte, muito positiva. Na época eu achava dolorosa, mas ela foi muito positiva. E hoje você está gostando de Orlando? Na verdade, eu estou acostumada. Não. A família veio. O meu filho mais velho está aqui, a minha nora. Meu mais novo ainda está no Brasil, mas 2 netos, então é diferente, né? Daí agora eu já tenho um clã pequeno, mas eu tenho o meu clã, né? Então fica Faz melhor. Toda a diferença. Faz. E a família e daí também trabalho também, com isso, então tem um grupo grande, né, de gente que me segue, que faz constelações em grupo toda semana, então é gente que escuta as loucuras que eu tenho para falar. E você então faz arte ainda? Olha, eu não tenho muito tempo. Você sabe que eu fui numa exposição há uns 2, 3 meses de uma amiga querida, Adriana. Se ela vai ouvir esse podcast, ela vai se reconhecer. E eu disse para ela, nossa, que vontade que me deu de voltar a pintar. Eu tenho no meu site, eu tenho minhas peças lá, né? Que tipo de arte que é? É contemporânea. Todas elas são contemporâneas. Mas eu não tenho tempo. Infelizmente, eu não tenho tempo. E eu vejo que a sua energia é algo bem criativo. Muito, mesmo. Né? Eu fervo. Como eu não posso pintar, eu escrevo, né? Eu senti a hora que você entrou, aquela calma, a Andréia dando as crias aqui, você só olhando, respirando. Eu sou segunda filha, né? A gente tem toda uma estrutura do segundo filho, é o artista, né? É verdade. Minha filha é artista, é a segunda mesmo. Porque nós temos funções, né? O primeiro filho, ele vem como alfa, ele precisa abrir caminho no sistema familiar. O segundo filho vem equilibrar a parte emocional. Então, normalmente ele escreve, pinta, ou desenha, alguma coisa assim. O terceiro filho, não. O terceiro filho é aquele que abre os bonequinhos, os brinquedinhos e vai consertar as coisas. Sabe como é que é? Aquele filho que mexe nas coisinhas. Esse é o terceiro filho. A Sophie assim, não? Então ela deve estar fora do lugar, mas ela normalmente ela é bem organizada, ela é bem crafty, ela gosta de fazer, ela faz muita coisinha assim. Então tá meio dentro. O Lucas do meio é atleta. Lucas é atleta, mas faz o que gosta. É isso aí mesmo. E o primeiro é totalmente. O primeiro é o que entrou para abrir. O Matt é totalmente, é verdade. Lá à frente. Os alfas, ele é totalmente ao alfa. Que legal. E por que essa? Existe toda aí, já vai entrar numa outra questão, mas existe toda uma energia da física mesmo, isso é físico, biológico, né? As crianças que nascem no sistema, elas têm a possibilidade dada por Deus, vamos colocar assim, de abrir o sistema. Ninguém é obrigado a carregar um sistema doente ou deficiente. A gente tem sempre a oportunidade de curar esse sistema, né, de se equilibrar nesse sistema. Então, cada filho tem uma função. O primeiro é um alfa, o segundo é um beta e o terceiro é gama. E depois eles se repetem. O quarto é um alfa de novo, o quinto é um beta de novo. Tal. Uma família que tem mais de 4 filhos, normalmente o primeiro alfa é mais tímido do que o segundo. O segundo normalmente é mais atirado. Então, é muito interessante a gente perceber como isso funciona. Acho que a Jéssica é mais atirada do que eu. Qual que é a primeira? A Jéssica é a quarta. A Jéssica é a quarta. Eu sou a primeira. Não, você é alfa. Pois é, mas a Jéssica não é mais atirada que eu, e ela é a quarta. É isso que eu estou dizendo. Mas uma delas,
Um deles, né, a alfa vai ser o mais atirado. A Andréia com certeza, mais que a Jéssica. Então, o primeiro é o alfa. Sempre há alfa, beta, gama. Daí se repete alfa, beta, gama. Quando o primeiro alfa, por alguma razão, não consegue ser um alfa, ele nasceu para ser. Ele nasce para ser. Daí o quarto a Jéssica é alfa também, mas ela não Jéssica é é tão alfa atirada também. quanto eu. É verdade. Ela é mais Mas centrada. ela é alfa Ela é mais centrada. A Tam é uma alfa também. Ela é a quarta. Mas é interessante Tam faz isso. tudo acontecer. Eu utilizo A Tam é a bastante primeira. nas constelações esse posicionamento. É bem interessante, porque ele dá um descritivo e uma possibilidade da pessoa assumir mais o lugar dela. Tem muito filho que está fora do lugar. Vamos um exemplo rápido e bobo, né? Vamos supor uma mãe que trabalhou, o pai morreu, ela ficou viúva cedo, e o primeiro filho é alfa, e ele vai assumir o lugar do pai. Né? Por quê? Porque é assim que vai acontecer. Não teve alternativa, né? Não teve opção. Não, é porque falta de informação, né? Então, ele assume um papel do pai, ele normalmente vai ser um companheiro da mãe, né? Então, ele ou casa tarde ou evita se casar, ele tem como função cuidar da mãe, ele não está percebendo que ele está ali num lugar errado. Se ele está num lugar errado, os outros irmãos também vão estar. Né? Daí um segundo filho, provavelmente ele não vai estar no lugar de segundo filho, ele não vai ser aquele que vai liberar a energia criativa e emocional do sistema. Ele, às vezes, vai assumir o lugar de alfa do irmão que não está assumindo o lugar de alfa. Né? Então, esse desequilíbrio ele vai se desdobrar, então a gente consegue ver dentro do campo familiar e colocar cada um no seu lugar. E isso tem uma grande diferença. É complicado. É um desdobrar Porque realmente, quando perde o pai, essa parte da hierarquia, né? A hierarquia é muito importante. Eu venho importante, trabalhando bastante com os meus filhos nisso, até com uma terapeuta de behavior mesmo, americana, daqui. Porque às vezes eles acabam ficando não sabendo essa hierarquia. Sim, isso é muito importante. Muito né? importante. Que sempre brinco, sabe aquelas falta fotos? Presença, né? Falta a presença de alguém. Para uma criança é muito difícil entender. Mas a gente não tem uma cultura, né? Que se explique os valores e o posicionamento de cada um. A gente ouve muito, eu sou muito amiga da minha filha. Sou a melhor amiga dela. Falei, você tem que ser mãe. Está fazendo errado. Ser mãe. Eu sou mãe. Você não nasceu para ter. Você é mãe. Você pode ter amizade com ela. Você pode até ser uma mãe com alguns aspectos modernos, né? Entender algumas coisas. Mas não trocar como amiga. Amiga é amiga, irmã é irmã, pai é pai, mãe é mãe. E se a gente conseguisse colocar só isso no lugar, já estaria metade dos problemas solucionados. Por quê? Por quê? Porque é hierárquico. Quem nasce primeiro? A mãe. Se ela nasceu primeiro, as experiências que ela teve, o aprendizado que ela teve, o resultado das escolhas que ela fez, são dela. São dela. E ela fez tudo isso, e você como filha, estou dando exemplo, né? E você como filha é o resultado daquilo que ela criou. Se você troca de lugar, como é que fica isso? Isso se perde. Não, se vocês se coloquem na mesma posição de amigas. Ou na mesma posição, é complicado. Mas assim, eu acho que a gente tem que ser amigos dos nossos filhos. Amigo, eu acho que é uma força de expressão. Os meus filhos, eles têm liberdade de conversar comigo sobre qualquer assunto. Sim. E eu não vou, às vezes, agir, e eu não ajo, na verdade, como vou te castigar, vou brigar, porque eu quero que eles tenham a liberdade de falar comigo. Eles vão colher as consequências. É que a gente acha que ser hierárquico e assumir o lugar é ser rígido. Não necessariamente. Ou ser, como é que uma pessoa que oprime. E não é isso. Não. Né? A hierarquia tem a ver com aquilo que está atrás, autoridade. Vem em primeiro lugar. Você respeita o que veio e respeita porque foi feito da maneira como pode ser feito. Quando eu assumo a hierarquia de um sistema, eu sei que eu não vou entrar em conflito com você e você não vai querer tomar o meu lugar. O maior problema que existe na falta de lugar do sistema familiar acontece até em empresa.
Se você tem o dono de uma empresa e ele tem 2 filhos e ele dá o lugar da presidência ou da vice-presidência para o segundo filho, o caçula, ele vai ficar em desequilíbrio. O que vai acontecer é que a empresa vai falir em algum momento, em alguma geração, não é? Porque famílias brigam, se separam, aquela coisa por causa são as consequências. Não, no caso, ele teria que ser o primeiro filho, não o segundo, que teria que assumir. É o que ela está falando, por causa da hierarquia. Eu sei. Da hierarquia seria o primeiro. Ele pode não querer, mas ele precisa dizer, eu não quero por causa disso, disso e disso. Mas é uma hierarquia. Mas eu conheço uma família que foi isso mesmo, é o segundo irmão. E não deu certo? E não deu certo. Não deu certo, amiga. Não deu certo. Até hoje, era uma família Polish, né? Da Polônia. Polônia. Muito rico. Eles descobriram, o pai trabalhou muito, inventou não sei o que, de óculos e tal. Mas assim, muito, muito rico, uma companhia gigante. O pai faleceu, o segundo pegou. E foi uma briga tão grande entre aquela família, mas uma briga tão grande que hoje a mãe, que a gente conhece muito, é assim com ela, uma querida, não fala com nenhum, só fala com a filha. Então são 2 meninos e uma menina. A mãe era 3 meninos. Um se matou. Eu ia falar isso. Entrou em depressão e se matou. Qual é a tragédia que ocorre? Porque a tragédia acontece quando o sistema está em desequilíbrio. Daí param de se falar. Exatamente. Aí a mãe hoje tem um relacionamento muito bom com a filha. A mãe está sozinha. Nunca mais teve relacionamento com os filhos. Esses 2 irmãos ainda conversam, mas não são próximos, mas pelo menos conversam. E essa irmã também não conversa com ninguém. Por quê? Porque ela tá dando assistência para a mãe. Então, houve algo ali, sabe? A avó não conhece os netos. É uma bagunça. Isso já vai fazer uns 15, 20 anos. E a troca de lugar é muito complicada. Existem pais que ficam viúvos, quem assume o lugar da mulher é a filha. E a gente não está falando de sexualidade, a gente está falando de posicionamento. Daí o pai não consegue casar nunca porque a filha que é a dona da casa, né? Ou o inverso também acontece, né? Então, os desdobramentos que existem, uma pessoa que não entende a constelação e não se posiciona da maneira como a constelação sugere, a gente vê isso no dia a dia da vida. O desdobramento é impressionante. Por isso que todo mundo precisa de terapia. Pois é. Pode me procurar. Todo mundo precisa de terapia. Porque as coisas que a gente entendeu estavam erradas, né? Claro. Daí dá tilt aqui. Claro que sim. Eu sempre brinco que, como matéria de escolar, as crianças deveriam ter constelação familiar, para cada uma assumir o seu lugar e olhar o pai e a mãe de forma adequada, oratória, para poder falar. As pessoas precisam se expressar. Elas não se expressam, elas não sabem nem o que sentem. Se você perguntar o que é que você está sentindo, eu não sei. Elas não sabem dar nome ao sentimento que elas estão carregando. Isso é uma ignorância, uma alienação emocional. Eu não sei o que eu sinto, né? Eu não sei o que está me doendo aqui. Olha a alienação, não é? É o que eu chamo de alienação, porque não faz nem ideia do que está lá dentro. Então, tem algumas matérias que deveriam ser obrigatórias desde o jardim da infância. Né? E olha, eu falo porque costume muito... Americanos não são de falar também, né? De expressar muitos sentimentos. E estando com meu namorado, minha filha e tal, eu percebo muito isso. E você sabe que me deixa preocupada que, dependendo do estilo de terapia, eles manipulam as sessões para falar só de coisa aleatória. Tipo, tá bem, né? Isso, preciso de um trabalho novo. É só coisa do dia a dia. Eles não conversam. Mas a nossa humanidade hoje está sofrendo do quê? De alienação. O celular, ele é só um instrumento para mostrar o que é que as pessoas estão fazendo com elas mesmas. Eu não quero pensar em nada. Eu não quero me aprofundar em nada. Eu não quero saber de nada. Eu prefiro seguir aquilo que eu tenho aqui na cabeça. Então, elas estão ali. É só uma expressão, isso é um espelho. Que eu fico impressionada. As pessoas, elas param hoje num farol e elas pegam o celular.
Guilty. Guilty. Eu nem paro, eu dirijo. Nem olha, as pessoas não olham para o lado, Carro dirige elas sozinho. não sabem o que está acontecendo, elas não sabem o que se está chovendo, se tem nada, elas não sabem. Parou no farol, elas pegam aqui. Daí abre o farol e todo mundo tem que buzinar, porque a pessoa está no celular. Eu falei, mas isso é uma fração, 2, 3 minutos, 4 minutos, não Às é? vezes nem isso. Nem isso. Dependendo do cruzamento, farol, nem isso. Então, não adianta culpar aquilo. A gente precisaria estar olhando para aquilo sistemicamente para entender o que é que a raça humana está fazendo. Ela está vivendo de maneira completamente desconectada e alienada. Essa é a resposta. É verdade. Isso é verdade. Você sabe que se minha filha senta num carro mais do que 5 minutos sem o celular, e isso é porque ela não tem o celular dela, tá? Sim, claro, mas mãe, mãe, ela já começa. Claro, mãe. Eu tô bored. Eu não tenho o que fazer. Arará. Porque precisa estar ocupando a mente com algo vazio. Porque é isso que nós fizemos por milênios. Os grandes pensadores da nossa humanidade viveram quando? Há 2, 3 mil anos atrás. Depois, o que aconteceu? É só repetição. É só repetição. Quando a gente vê isso, o que eu estou fazendo? Então, deixa eu mudar, né? Deixa eu mudar um pouco comigo para que eu possa mudar com meu filho, com meu neto. Né? Eu consigo fazer o desdobramento um pouquinho melhor. Porque senão a gente vai terminar dentro de uma tela de computador ou de celular. Né? Eu não sei o que vai ser. As terapeutas, a gente já recebeu várias terapeutas aqui e é tudo a mesma coisa, com jovens. Gente, o celular, vamos lá, o que o celular substituiu? Substituiu a câmera, a gente não usa mais câmera fotográfica, substituiu o seu relógio. Você acorda de manhã, você olha para o celular, não olha, ninguém tem mais despertador. O que você tem? Um celular que te acorda todo dia de manhã. Substituiu os livros. As pessoas leem livros no celular. Mas o problema substituiu tudo. Não tudo é que a você criança. O problema são os pais. É verdade. Sim, mas eu estou falando da gente mesmo. Não, eu estou falando mais dos fácil. adultos. Vai lá, brinca um pouquinho, não, porque os adultos. Eu estou precisando fazer isso Gente, aquilo. O celular substituiu a calculadora, substituiu o livro, as mentes substituiu das crianças já estão todas preparadas para isso. Eu vejo para os meus netos, né? É a primeira vez que eu conectei, eu acho que um computador grande, que era um 486 ou alguma coisa similar, que eu nem lembro mais, né, lá atrás. Você lembra do número ainda? Essa memória tá boa. Uma coisa assim. Então, eu olhava e dizia, agora, como é que conecta isso no fio do telefone, fazer aquele barulhinho. Você abria né? uma página e você demorava e a página demorava para abrir. Idade, né? Foi alguém que me contou. Não, naquele tempo. Naquele tempo. Hoje, naquela época. Eu tenho alguma coisa errada, eu viro de Mateus, Pedro, pega aqui eles. Rapidinho. Se você não se adequa ao movimento agora, você vai ficar para trás. Defasado, né? Fica para trás. Vai ficar mesmo. Então, as crianças já têm essa mente rápida e ágil. Então, o cuidado deveria ser dos pais, se aprofundar no autoconhecimento, ver o que é que eles estão vivendo, o que é que eles estão repetindo, o que é que eles estão se alienando para ajudar essas crianças com uma mente rápida a não fazer o mesmo e pior. É isso que deveria estar acontecendo. Com certeza. E daí é uma geração que... Porque é uma geração muito mais preparada do que a nossa tecnologicamente. Mas não emocionalmente. Mas porque nós não somos. Sim. Nós não somos. Só vai diminuindo, né? Só vai ficando pior. A maioria. Só vai ficar pior. A maioria não é. Tem pessoas que buscam. Onde acaba isso aí? No movimento que você tem que fazer. Qual é o passo que você... Vamos, ovelhas negras, né, se posicionem. Isso. Né? Se posicionem, olhem para o seu sistema, vejam o que é que você está carregando, vejam qual é a repetição, para que você assuma algo. Eu sempre digo para os meus clientes, a maior força de amor que a gente pode ter é fazer algo por nós mesmos. Por nós, porque você vê o resultado no filho seu. Não há coisa melhor do mundo do que você libertar um filho de repetir o que você não está vendo. Verdade. Nossa, né? Não é dar carro, não é fazer isso, não é fazer... Não, é eu ver em mim mesmo os meus limites e aquilo que eu não estou vendo e repetindo para que os meus filhos se libertem. É verdade. Isso é um ato de amor. Eu sou totalmente contra.
O quê? Celular, essas coisas. Sim. Minha filha ganhou um, mal ligava, perdeu. Quer dizer, nunca quase teve celular. Quando tinha, era tipo, uma vez de 2 em 2 semanas, ela vai fazer 13 anos, não tá com celular. Ela perdeu, não vou comprar, porque foi a pior coisa. Eu já não queria que ela tivesse ganhado. Ah, ela perdeu fisicamente? Perdeu fisicamente. Ela perdeu, nunca mais entendi. eu comprei. Mas pra ela, quando ela perdeu... Eu achei que você tinha tirado, não chorou, ela perdeu. não ficou chateada. Por quê? Porque ela já não usava quase. Então, assim, ela ficava desligada, mas é porque ela ganhou tarde. Ela ganhou no aniversário de 12. E já estava tarde, ela já não estava acostumada. O que acontece quando você não está acostumada? Você não carrega. Como ela não carregava, eu não falava para carregar. Pronto. Ficava um mês sem descarregada. carregar. Aí, só que quando carregava, era o final de semana inteiro nele. Se eu deixar, eu tinha que brigar para sair. Aí eu tomava. Aí ficava sem carregar de novo. Então, assim, ela tem um schedule muito ativo, vai pra dança. Então, É isso que eu ia falar. Aqui nos Estados Unidos, a criança ela é inserida dentro de uma série de esportes, né? Dentro da escola, tudo. Isso facilita muito. Ajuda. Claro que o pai e a mãe ficam aí atolados. Atolado, a gente vira chofer. Chofer para Semana ir para passada, voltar. 20 horas. Mas 20 horas de dança. 20 horas. Mas de qualquer maneira, no Brasil, na Muita época que eu tinha os meus filhos pequenos, não existia lá, não existe até hoje, aliás, esse transporte coletivo. Então você tem que ir, levar, né, trazer. Então você também perdia o dia todo fazendo a mesma coisa. Então E não aqui é muito também. diferente. Mas ajuda muito. Ajuda. E olha, eu vou te falar, sai dali, tá? Querendo, não querendo, é um saco mesmo. Porque todo dia ela tem dança segunda, terça, quarta, quinta. Ela só tem off sexta. Ela tem sábado e domingo off. Então é sexta e domingo. Mas tem final de semana, se ela vai competir, que ela dança sexta, sábado, domingo. Semana passada ela lançou 9 dias em seguida. Então eu não tive um dia off. Porém, sai dali feliz. Claro. Porque dançou, Dançou, conversa com as amigas, conversa com as fofoca, amigas, sabe isso assim, mesmo. come ali com as amigas, fica ali, conversa com o professor. E se você não for uma mãe alienada, você também vai fazer contato com as outras mães que estão lá, conversando, fazendo, né, essa troca, e isso muda, né, do que ficar todo mundo... Exatamente, faz. E mas no tempo que ela tá lá também, eu vou pra yoga, eu vou fazer minhas coisas. Então, assim, nós duas estamos nessa mesma vibe, né? Mas eu vejo quando não tem... Se não tem dança uma semana, não tem aula uma semana, ela fica em casa, fica à toa, às vezes fica assistindo televisão, fica no meu celular, whatever. Ela vai ficando irritada. Aí daqui a pouco, vamos fazer alguma coisa? Por quê? Porque ela não está acostumada A fazer nada. E ela não tem, lá em casa não tem pessoas videogame, hoje então não ela não tem estão um videogame acostumadas. para jogar na TV, entendeu? Para distrair. A não fazer nada. A Kylie não tem. Então, assim, mas você vê a diferença quando você se presencia com crianças que tem um videogame, que chega da escola, fica no videogame, ou fica dentro do quarto por 3, 4 horas. Você, seu mudo, como é que fala o mudo? Muda, né? Você fica mais, parece uma criança mais triste, seu humor, que fala menos, seu humor muda. mais quieta. Acaba mudando um pouco a personalidade da criança também, né? Eles ficam mais tímidos mesmo, não consegue interagir, se relacionar direito. Não consegue olhar no seu olhos. É uma coisa assim. Eu fico impressionada quando eu leio alguma coisa que os pais não perceberam, que o filho estava assim. Falei, que planeta que essa pessoa estava? Que ela não percebeu o filho, né, entrando e mergulhando, né, ou preso dentro do quarto, fazendo isso. Não dá para entender, né? Por isso que eu digo, o problema é dos pais. Os pais é que deveriam se posicionar, e para mim é autoconhecimento, que é o segundo mandamento. Às vezes a gente está distraído, né? Se ame. Como é que você vai fazer algo sem se conhecer? Como é que você não tem? Se você tem regrinhas, você não se ama. Né? Se você está cheio de etiquetazinha, como é bom, como não é bom, você não se ama. Então é um exercício mesmo, é você aprender a se respeitar. Nós estamos distraídos, né? Você falou algo muito importante. Nós estamos distraídas. Muito mais. Mundo então, alienado. assim, se eu estou no meu celular o tempo todo no social media, claro que minha filha vai estar também. Vai fazer igual. Tá entendendo? Não porque tem jeito. O meu filho acabou de me ligar. Costume. Tá vendo? De ligar pra pai. 19 anos. Meninas, posso falar do tour que eu vou fazer? Pode, eu quero saber. O tour, ele, para quem não conhece, o Monte Shasta fica na Califórnia,
eu acho que umas 10 milhas da fronteira do Oregon. Eu tô ali do lado, né? É mesmo? Eu tô do lado, Então você conhece, eu tô em Arizona, é do lado da Califórnia. Ah, do lado, sim, é do lado. 4 horas é eu verdade, tô na Califórnia. Mas você vai um pouquinho mais lá mais pra para cima. cima. Então ele é um vulcão ativo ainda, apesar de não estar em erupção nada já há muito tempo. E ele tem toda uma lenda e toda uma história conectada com os índios da região, do Arizona e de toda aquela área, Legal. né? Então existem portais no planeta Terra que são portais de força. Né? São vários lugares do planeta que tem esses portais. E o Monte Shasta, que o nome é Monte Shasta, é um deles. Eu vou fazer um tour em abril, 19, 20, 21 de abril. Então vai ser o grupo, o formulário já está na internet, as pessoas podem se inscrever, eu vou fazer constelação, vou fazer palestra. Então são 3 dias, né, de passeio, né, Ai, pela que região. delícia! Então quem quiser é só entrar em contato comigo. Abril, perfeito. E para as pessoas que precisam entrar em contato com você, você quer passar Sim. Instagram? Instagram é o meu nome, Cíntia France. Facebook também. Meu telefone tem caracteres aqui? Não. Pode 321-368-2218, Orlando. Atendo online e atendo presencial. Os grupos sempre são presenciais, porque são mais fortes com pessoas. Uma vez por semana, toda terça-feira. Ai, que delícia. Legal. Obrigada. Obrigada Foi um a vocês. prazer. O prazer foi Obrigada todo pelo meu. seu Beijo tempo, grande para todo pelo mundo. conhecimento. Obrigada a Muito vocês. obrigada. Foi muito bom. E hoje mostramos que você Pode?